Cumprimento todas as pessoas que nos acompanham, Vossa Excelência, senhor presidente, colegas deputados, funcionários da Casa. Eu queria fazer alguns esclarecimentos por força de e-mails e mensagens que temos recebido no gabinete, referentes às emendas, tá? Sejam emendas já indicadas, sejam emendas a serem indicadas neste ano. Primeiramente, uma vez mais, eu quero lembrar que eu optei, ao longo de todo o mandato, por não receber as tais emendas voluntárias, tá? O que são essas emendas voluntárias? São as emendas não previstas em lei. As emendas voluntárias no Estado de São Paulo são o equivalente ao orçamento secreto no âmbito federal. Só que a imprensa critica o orçamento secreto e finge que não ocorrem as tais emendas voluntárias. Eu decidi não aceitar essas emendas voluntárias para poder votar cada projeto conforme a minha convicção com liberdade, tá? Paguei um preço político por isso, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, por que um colega que não teve voto aqui mandou 1 milhão e a senhora mandou 100 mil de custeio para a Santa Casa? Falei, porque o colega trabalha com as emendas voluntárias e eu trabalho só com o que está previsto em lei. As pessoas pedem muito transparência, pedem muito independência, mas é tudo na teoria. Na prática, né, querem que as coisas continuem como sempre foram. Então, eu quero dar só um esclarecimento. Nesse período eleitoral, por alguma razão que eu considero assim, não fundada na legislação, todas as informações sumiram dos sites oficiais. Qualquer pessoa que queira fazer uma pesquisa, um trabalho acadêmico, vai ter que esperar passar o segundo turno para poder ter acesso a quaisquer informações que sejam. Ao lado disso, o pagamento das emendas, agora estou falando das emendas impositivas, aquelas previstas em lei, que todo deputado tem direito de indicar na época da votação do orçamento. O pagamento das emendas impositivas ficou suspenso durante todo o período eleitoral. Na medida em que o governador atual não passou para o segundo turno, eu, Janaína, entendo que os pagamentos haveriam de ser retomados, tá? Porque qual é a lógica? Não pagar nada nesse período para ninguém alegar que tem compra de votos. Mas na medida em que o primeiro turno já acabou, né, já foi, quem tinha que ser eleito, reeleito aqui no âmbito dos parlamentares já foi. O governador não passou para o segundo turno, eu entendo, e aí falo do seu ponto de vista jurídico, que não haveria obstáculos para que este pagamento fosse efetivado. Porém, o Poder Executivo entende de forma diferente. Então, as emendas impositivas indicadas nos anos anteriores só voltarão a ser pagas quando passar o segundo turno das eleições, tá? Então, isso é uma explicação que eu dou para as pessoas que vêm ligando, perguntando quando é que o recurso indicado para adquirir um automóvel, para levar paciente, para fazer tratamento de quimioterapia, ou quando é que o recurso indicado para cobrir uma quadra, para consertar o muro de uma escola e assim por diante. Então, não adianta, né, cobrar a liberação desses recursos enquanto não passar o segundo turno, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Com relação às emendas a serem indicadas neste ano, né, uma vez mais, estou falando das emendas impositivas, aquelas previstas em lei. Essas emendas só poderão ser indicadas ali em torno de novembro, tá? Essas votações sobre datas limite acontecerão, ainda não teve colégio de líderes, o primeiro será amanhã, mas é por volta de novembro. E muitos vereadores, prefeitos, presidentes de entidade já foram enviando ofícios ao longo do ano e esses ofícios já foram sendo selecionados, tá? Então, assim, não adianta telefonar e dizer, olha, dá para mandar uma emenda, tem que mandar um ofício explicando para que é a emenda, né? Se for uma emenda solicitada por uma entidade, ajuda dizer se essa entidade já tem utilidade pública reconhecida no âmbito municipal, no âmbito estadual. Se puder já mandar as certidões, melhor ainda. Tá? Então, assim,
Porque é interessante, vai chegando perto do momento da indicação das emendas, as pessoas passam no gabinete, telefona, mandam um e-mail, mas não manda documentação. Então é importante, para quem ainda quer solicitar emenda impositiva, seja para mim, seja para os colegas, prepara um ofício especificando, né? E tem que saber que tem toda uma burocracia para a liberação dessas emendas, né? Curiosamente, as emendas voluntárias são liberadas sem burocracia nenhuma, mas as impositivas tem todo um procedimento de apresentação de certidões, de subir documentação no sistema. Então, já antecipem isso tudo para facilitar esse processo, né? Isso é muito importante. E para finalizar, senhor presidente, eu queria noticiar, porque entendo que esses debates têm que acontecer de forma pública, que muito provavelmente na casa, nesta semana, se debaterá o aumento das emendas impositivas, tá? É um tema importante para o Estado de São Paulo, para os parlamentares, mas é um tema importante, sobretudo, para os candidatos ao governo. Porque tudo bem que as emendas referentes aos deputados estaduais são bem menores, né, do que aquelas referentes aos deputados federais, aos senadores. Mas, na medida em que há essa elevação, existe uma perda de liberdade do chefe do Executivo. Então, eu acho que é importante, né, ser de conhecimento geral que esse debate vai acontecer aqui na casa. Também quero aproveitar para anunciar que vetos serão debatidos também aqui no plenário, vetos referentes a projetos de vários colegas, e hoje eu conversei pela manhã com o presidente da casa, já anunciando publicamente que se tentarem derrubar o veto do álcool nos estádios de futebol, eu vou obstruir, tá? Porque eu tenho um compromisso com a pauta anti-álcool, antidrogas. Em março eu já não estarei mais aqui nessa casa, mas enquanto eu estiver, eu vou utilizar o regimento, né, dentro da lei, para impedir a aprovação desse projeto. Obrigada, senhor presidente.